Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. O nosso convidado de hoje é o Robson Giovanni Paes. Ele é enfermeiro, especialista em estomaterapia, é mestre em enfermagem e é doutorando em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Paraná, com previsão de conclusão para junho deste ano. É bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, da CAPES, e é membro do Grupo de Estudos Multiprofissionais em Saúde do Adulto, GEMSA. O Robson está aqui compartilhando com a gente hoje a sua pesquisa de mestrado, na qual ele utilizou ações educativas para aprimorar o conhecimento e o letramento em saúde de adultos que tinham diabetes mellitus tipo 2. Então, o nosso tema hoje é bem palpitante. Bem-vindo, Robson. Como é que vai? Tudo bem? Olá, professora Helena. Olá, ouvintes da Rebraus. Estou bem, agradeço, né, pela oportunidade de compartilhar com a rede, com os ouvintes, essa pesquisa aí desenvolvida no mestrado. Muito bom, Robson. Você sabe que a gente está nos últimos episódios agora focando muito nisso aí mesmo. O que que as pessoas estão fazendo para chegar no público? Então, no teu caso hoje é bem interessante, que é diabetes, que é um problema seríssimo do país, né? Então, é muito legal a gente ver que alguém está enfocando isso aí. Então, vou começar aqui com a primeira perguntinha. O que Ok. que despertou seu interesse em estudar esse tema, Robson? Olha, professora, durante toda a minha trajetória profissional, né, na assistência, trabalhei durante 5 anos na assistência e sempre trabalhei em unidade de terapia intensiva com as complicações da diabetes, né, tanto em hospital cardiológico quanto em hospital, que atendia neurologia. Então, a doença de base sempre era ou hipertensão ou diabetes, né, por conta de descontrole, que levava a muitas condições de agravos. E quando eu fui fazer minha especialização em estomaterapia, o pé diabético foi algo que me chamou muito a atenção, pela condição de gravidade, né, pelo impacto que ele tem na vida das pessoas. E aí, quando eu comecei a participar do grupo de pesquisa em saúde do adulto, que dentre as suas áreas de abrangência tem a doença crônica, né, o eixo de doença crônica, eu quis trabalhar voltado, né, para redução de complicações ou para minimizar essas complicações das pessoas com diabetes. E a professora Maria de Fátima, né, que é quem me orienta, já havia trabalhado durante anos com educação em saúde, né, vinha trabalhando e já havia trabalhado também com gerenciamento de casos. E ela tinha ainda uma angústia, né, porque eh, muitos trabalhos dela depois foram feitos, eh dado continuidade aos trabalhos, e aí muitos pacientes que durante o trabalho havia melhorado, depois de um ano, né, as condições de saúde reduziram totalmente, ou seja, o pesquisador saiu de campo, e aí os problemas de descontrole da diabetes voltaram, né, e aí ela sempre estava com esse questionamento, né, de como que nós utilizamos, né, para qual é o meio que nós estamos utilizando, a forma de fala, né, será que o que nós colocamos nas nossas ações de educação em saúde são compreendidas pelo outro, né? E aí ela me colocou essa proposta: Robson, vamos trabalhar com letramento em saúde, né, da população. Vamos ver o quanto que essas pessoas têm acesso à informação, o quanto essas pessoas conseguem compreender dessa informação, né? E aí foi o meu start para começar a estudar letramento em saúde. E, em conjunto, nós também buscamos conhecer, né? Buscar conhecer o que essas pessoas entendiam da sua doença, né? Certo. Você sabe que é um negócio preocupante. Você sabe que a minha vida inteira, eu também acho eu sou igual a sua professora. Eu passei a vida inteira incomodada com esse negócio. A ação educativa funcionava, no nosso caso da nutrição, como comida, que é uma coisa que demanda um grande envolvimento do indivíduo, né. Na nossa área de nutrição, não dava certo. Às vezes ficava melhor quando o pesquisador estava em campo, mas quando a gente saía era um desastre total,
um abandono de quase tudo que a gente tinha achado que tinha sensibilizado as pessoas para seguir. E eu também eu descobri, quer dizer, para mim foi um eureka, quando eu Uhum. descobri o que que o letramento em saúde faz, e aí eu também comecei a pensar em letramento nutricional ou alimentar, eu falei: "Não, é aqui o problema é aqui. A gente É, não está melhorando essas habilidades aqui, é por isso que ele não está persistindo". exato. E é um grande desafio, né, sabe que eu fui me atentar somente no desenrolar da pesquisa, né, porque muitas pessoas desses participantes viviam com cesta básica, né. E aí era um questionamento, né, meu, porque o quanto de nutrientes essas pessoas estavam acessando, né. Então eram carboidratos puro, né, dado de cesta básica, e era o que as pessoas tinham para se alimentar. Então, nós pensamos também que o quanto isso impacta, né, no trabalho, porque é o que a pessoa está tendo acesso, né. Então, se ela tem uma hemoglobina 15, não adianta, eu pedir coisas impossíveis para ela, se o que ela está tendo acesso ali é aquela cesta básica, né, como meio de sobrevivência. Exatamente, exatamente. É pouca proteína e muito carboidrato, acaba dando um desbalanço total. Exato. E aí, então, Robson, me diz aí que critérios que vocês utilizaram para selecionar os participantes e qual foi o número total de pessoas que vocês conseguiram envolver? A nossa pesquisa começou em 2019 com a coleta de dados em fevereiro de 2020. Então nós pegamos aí um pedaço da pandemia, né, que acabou por comprometer o nosso acompanhamento. Mas os nossos critérios, professora, foram pessoas que tinham, característica de descontrole da doença. Então registro da última hemoglobina glicada acima de 7 e também de glicemia de jejum acima de 130, né. Essas pessoas nós recebemos uma listagem, né, da coordenação da unidade de saúde, foi uma unidade de saúde, né, e aí foi uma amostragem, né, por conveniência, então nós selecionamos 33 pessoas, convidamos na realidade, e aí, a partir do momento que nós tivemos acesso a esses exames, nós telefonávamos para essas pessoas, né, convidando para pesquisa. E e aí elas tinham que ter até 65 anos, né, porque nós trabalhamos com público adulto, e aí essas pessoas eram convidadas, então, para passar por uma consulta de enfermagem, né, na qual nós iríamos verificar peso, altura, pressão arterial, fazer rastreamento de risco para pé diabético, né, e também fazer algumas pactuações durante essa consulta, né, sempre, trabalhando nas dúvidas que a pessoa demandava, né, em relação ao controle da doença, a sua saúde, né. Certo, certo. E você conseguiu então a adesão dos 33? Conseguimos a adesão dos 33. Com a pandemia, né, esse número caiu, no acompanhamento, né, nós fizemos um acompanhamento até o mês de outubro de 2020, e aí acabou, né, acabamos finalizando com 20 participantes, né. Mas é parte, né, da pesquisa, quem trabalha com acompanhamento sabe que mesmo com um número reduzido aí é uma perda, considerável, né. É, você perdeu tipo 30%, né. É, Mas exato. você sabe que a gente gosta que perca não mais do que 10, né, em termos de pesquisa, mas você sabe que não tem jeito. E na pandemia teve menos jeito ainda, É, né. exato. E até porque depois nós acabamos alterando, né, no projeto inicial nós faríamos 3 consultas, 3 encontros em grupo, né, e aí 3 encontros, por telefone, né. Eu fazia o contato telefônico e aí, tirava todas as dúvidas das pessoas. Mas por fim nós acabamos fazendo um encontro, em grupo, né, uma consulta individual, e aí o restante foram todos contatos telefônicos, né.
mas conseguimos bons resultados, né, ainda assim. É sim, Robson, a gente consegue. Você sabe, eu até já contei aqui para os nossos ouvintes, a gente entrou com uma pesquisa financiada para trabalhar com excesso de peso na atenção básica, né. E aí a gente teve que adiar, porque o financiamento veio no início de 2020. A gente preparou todo o material, mas não conseguimos implementar, porque os postos de saúde estavam fechados até agosto de 2020. Eles começaram a abrir depois lentamente, né. E a pandemia se estendeu, né. Então a gente começou no final de 2020, a gente começou a coleta já atrasado. Os resultados de cara, o CNPq adiou 1 ano a pesquisa, a duração da pesquisa, de cara, porque sabia que todo mundo que tinha sido contemplado estava no mesmo barco, né, quem estava com estudo de intervenção. E aí, a gente tinha um cálculo, o nosso não era de conveniência, era um cálculo amostral e a gente tinha que ter, no grupo de intervenção, 167 pessoas e no grupo de controle também. Resultado, nós terminamos com 40 e poucas. Então nós Uhum, tivemos muito mais, desistências ao longo, e aí nós fizemos um seminário com o CNPq, um seminário de acompanhamento no meio da pesquisa. Eles adiaram mais um ano ainda para todo mundo, viu? uhum, Ficaram a pesquisa de 2 anos ficou 4. Nós fizemos um seminário de acompanhamento, onde eles queriam saber o que que a gente estava fazendo, né. E aí, nesse acompanhamento, eles perguntaram para nós, os coordenadores das pesquisas, né: "Por que que vocês acham que as pessoas estão desistindo tanto?", né, porque os protocolos estavam sendo seguidos, né. E uhum. aí a gente fa aí eu dei até a minha opinião no dia, eu falei: "Eu acho que as pessoas ficaram com medo de morrer, começaram a achar que não valia mais muito a pena cuidar da saúde, porque não sabia o tempo que eles iam ter na Terra ainda". Eu acho que a pandemia bagunçou o equilíbrio emocional das pessoas de uma tal maneira que, de repente, toda aquela cooperação em pesquisa, aquela vontade de ter alguma coisa a mais que as pessoas sempre tinham quando entrava uma pesquisa no local, as pessoas achavam que iam ter um benefício, né, acabou isso tudo. Eu acho que foi isso, eu não sei, mas as desistências realmente foram grandes, né, Robson? É, e é a mesma percepção que nós temos, sabe, professora, porque muitas pessoas que nós acompanhamos, né, durante algumas ligações as pessoas falavam: "Ah, eu não quero falar, eu não quero mais, eh, participar". Então, porque a pandemia, né, era um desconhecido e gerou muito medo, até porque, né, a mídia e tudo que estava explodindo de informação aí era: "Olha, quem tem doença crônica, redobre os cuidados". Então, a pessoa sabendo que estava dentro dessa condição, eu acho que para elas foi muito mais impactante, né, esse medo foi muito mais, estimulado, né. Certeza, certeza. E é aquela velha história, né, como é que eu vou preocupar com a minha longevidade se eu posso morrer amanhã, né? Porque a É, pandemia trouxe isso para nossa cabeça, né, quer dizer, por que que eu vou me privar de algumas coisas para ter um bom controle de saúde se amanhã eu posso não estar aqui, né? Isso é uma exato, coisa muito triste, é uma coisa que a gente nunca achou que ia vivenciar um negócio desses, né, as nossas exata gerações aqui nesse mundo. Mas vamos ver, vamos torcer para não aparecer mais nada parecido, né? exato. Robson, e o processo de seleção e escolha dos instrumentos que você fez para poder tanto ver o letramento, como ver os conhecimentos deles? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Então, professora, à época, né, nós, eh, ainda, buscando instrumentos que pudessem ser de fácil aplicação, né, que não fossem muitas questões, até porque nós estávamos conhecendo esse campo do letramento em saúde, né. Nós optamos então pela AID Eden Health Assessment Tool, né, a HLAT-8, que apesar de ser um instrumento que foi aplicado para adolescentes, né, nós pensamos que as questões poderiam esclarecer alguns aspectos do letramento em saúde, né, dentro dos seus 4 eixos, né, de busca, de entendimento para informação, interação em saúde, né, e de conhecimento crítico. Então, nós achamos que poderia ser uma escala adequada, então utilizamos ela, né, para avaliar o letramento em saúde. E para avaliar o conhecimento em saúde, nós utilizamos o Spoken Knowledge, né, em Low Literacy Patients with Diabetes.
que é o Skilled. E esse instrumento, apesar, né, de que à época nós não sabíamos, mas ele utiliza de linguagem simples, além, né, de ser a forma falada, né, o questionamento falado, ele utiliza de reformulação de questões, e isso é muito interessante hoje, né? Até porque nós estamos falando bastante em linguagem simples, aí tem os projetos de lei tramitando agora no Senado sobre a utilização de linguagem simples, inclusive em documentos, né, oficiais. E aí ele nos ajudou a ter um parâmetro do conhecimento das pessoas, até porque a primeira questão fala, né? Quais os sinais e sintomas de quando a sua glicemia está alta? Né? Se a pessoa não sabe me responder isso, o próprio instrumento pede para que eu reformule a pergunta. Então, quando o açúcar do sangue está muito alto, o que você sente? Né? E isso facilita muito, né, para que a gente consiga extrair realmente o que a pessoa conhece, né, sobre a sua doença, sobre a sua condição de saúde. Ai, que legal, muito bom. Você Esse é pode um instrumento passar fantástico. fantástico, né. Você pode passar depois para a gente o acesso à referência bibliográfica deles, para o nosso ouvinte que quiser dar uma lida com mais calma? Posso sim. Que aí eu coloco na descrição do episódio. Ó, perfeito. Maravilha, maravilha. E e aí pronto, aí você selecionou os instrumentos, e aí como é que você definiu a metodologia e a duração? Já com esse entrave que a gente já viu que foi da pandemia. Exato. Aí nós pensamos assim: "Bom, vamos fazer um antes e depois, né, vamos fazer um quase experimento", então, eh avaliamos no tempo zero, né, qual que é o conhecimento e o nível de letramento em saúde dessas pessoas com diabetes. Vamos acompanhar, a princípio seriam 6 meses, mas aí foi aumentando, acabou sendo 10 meses de acompanhamento, né. E e aí nós, eh, utilizamos mesmo do quase experimento, né. Nós fomos incorporando algumas questões, né, dentro desse quase experimento, até por conta depois da pandemia, nós optamos por fazer um diário de campo, né, extraindo algumas informações do relato, né, desses contatos telefônicos dessas pessoas, para que a gente conseguisse talvez discutir um pouquinho melhor os resultados, né? Porque aí nós ficamos pensando com esse impacto da pandemia, para onde que nós vamos, né? Se com os resultados da pesquisa. Mas no fim deu tudo certo, sabe? Legal, legal. Aí você tinha voltando aqui ao que você tinha falado um pouquinho lá atrás, você falou que, vocês estavam prevendo encontros presenciais e telefônicos, né? Isso. Aí você Uhum. ficou com um presencial e o restante telefônico. Um presencial individual, um presencial em grupo e o restante todo foi por contato telefônico. E Uhum. aí de quanto em quanto tempo você fazia contato com eles por telefone? A cada, 1 mês, né, ou para alguns a cada 15 dias, né, dependendo da demanda, porque aí nós também deixamos, a demanda espontânea deles, caso eles tivessem alguma dúvida. Então, muitos me procuravam, me ligavam, mandavam um WhatsApp, né, com algumas dúvidas, e aí esse era o momento, então, de fazer contato com eles. Então, entre 15 e 30 dias ocorreram esses contatos telefônicos. E aí pronto, que estratégias educativas que vocês usaram, né, qual foi a base da construção delas? Se A você profe puder nos dar é, um resumo. sim, e sabe, professora, que as nossas estratégias, né, além desses momentos, né, individuais, em grupos, a nossa atividade em grupo, ela ela foi baseada, e aí isso foi muito interessante, isso que nos ajudou a ter resultados positivos das nossas ações. Porque quando nós aplicamos o Skilled, né, nós verificamos que o que a população desconhecia eram os sinais e sintomas da hiperglicemia,
da hipoglicemia, os resultados, esperados da hemoglobina glicada e a frequência com que eles deveriam examinar os pés, né. E aí nós construímos questões, né, eh, relacionadas a essas questões que eles tiveram menos pontuações, né. E aí eles foram para a unidade de saúde e aí nós, entregamos plaquinhas sobre falso e verdadeiro ou amarelinha que não sabia, né, então de um lado tinha a cor vermelha, do outro tinha a cor verde, e aí nós fizemos as perguntas, né, por meio de cartazes, e aí as perguntas direcionavam, né, as questões de sinais e sintomas. Então, olha, boca seca, urinar bastante, ou urinar com frequência, né, é sinal de que a diabetes está baixa, aí isso é falso ou verdadeiro? E aí a população respondia e nós, por meio desse gancho, nós explicávamos de uma forma, simples, né, para eles o porquê daqueles sintomas, né. Então esse foi o nosso único encontro presencial e a nossa atividade educativa foi por meio desse quiz. Eh, nas ati na aí na nossa consulta individual, né, logo após a aplicação do Skilled, também percebendo essas lacunas de conhecimento, nós direcionávamos a eles, né, o que eles queriam naquele momento. "Olha, então quero perder peso. Olha, estou achando que estou bebendo pouca água. Tenho dores nas pernas e queria me movimentar um pouco mais". Então nós começamos a fazer pactuação de metas, né. Nós levávamos um folder, né, com algumas orientações, haviam, ilustrações, né, poucas palavras e mais ilustrações nesses folders, e aí nós, fazíamos a pactuação de metas. "Olha, então quanto que o senhor está tomando hoje de água?". "Ah, eu tomo um copo". O senhor tem aqui na sua casa o copo que o senhor pode me mostrar? Se o senhor conseguir tomar 2 copos desse ou 2 copos e meio, né, durante 30 dias. Então sempre nas nossas pactuações, né, nós pactuávamos, começávamos com uma meta baixa, né, até para que a pessoa não desmotivasse. "Olha, quero perder quilos", né, "Consegue perder 200 gramas em um mês?". Então, para que isso fosse um estímulo para ele, né, e não, pedir coisas que talvez seriam impossíveis, né. E até mesmo quando eles não conseguiam alcançar as metas, né, eles, nós falávamos que não havia problema, né, vamos reduzir para ver se o senhor consegue agora perder 100 gramas, né. E aí, desse modo, a gente também estimulava eles, né, a conduzir, e auxiliá-los, né, no controle da sua saúde. Então essas foram as estratégias educativas, né. A consulta individual, em grupo, né, com algumas atividades que nesse caso foi o quiz, a pactuação de meta e o acompanhamento telefônico. Aí no acompanhamento você tentava ver as dificuldades que eles estavam enfrentando, para atingir as metas? As dificuldades, exato, né. E aí durante os contatos telefônicos muitas metas eram, reformuladas, né. Infelizmente nesse momento nós não tínhamos mais como, entregar elas por escrito, né, então ficava no verbal ali mesmo, mas aí nós, colocamos o diário de campo onde iríamos registrando todas as informações, todas as dúvidas que eles tinham. Legal. A gente tem que fazer o que é possível no momento, né. É. Agora, Robson, você sabe que, eh, os americanos trabalham muito com esse estabelecimento de metas. Aqui no Uhum. Brasil, a gente acaba desperdiçando isso, né. A gente acaba cobrando deles a perda do peso. Em geral, a gente quer que vá ficar lá abaixo de 25 de índice de massa corporal, mas a gente não quer ver se isso daí significa que ele vai ter que perder 20 quilos ou 5 quilos ou 1 quilo, né.
E a Exato. gente não estabelece, assim, coisas palpáveis. Os americanos trabalham muito com isso, coisas palpáveis. Por exemplo, eu como 10 colheres de arroz, pois vamos ver se até o mês que vem você consegue comer só 8. 8 não é bom, mas é uma meta para depois você continuar crescendo, né? E a gente desperdiça essa possibilidade aqui, porque é como você destacou, o paciente desanima se você pede uma coisa irreal, né? Exato. E sabe que durante o nosso acompanhamento nós tivemos resultados incríveis, assim, né. Infelizmente nós não conseguimos ter significância estatística na hemoglobina glicada e na glicemia de jejum do grupo todo, mas individualmente nós percebemos isso. Então, uma das pessoas que eu acompanhei, ela tinha muitas dúvidas. E aí ela falava assim: "Olha, Robson, eu como muita fruta". E aí eu fui perguntar qual era o modo que ela comia a fruta, era ensalada de fruta, né. E aí fiz algumas orientações, acompanhei, e ela tinha 25 anos de diabetes, sendo que nos últimos 8 anos ela começou a fazer uso de insulina, por conta, do descontrole da doença. E aí, nesse tempo, nos primeiros 4 meses, ela começou a fazer atividade física no próprio terreno, caminhando, né, fazendo alguns movimentos, conseguiu, controlar essa questão, né, da salada de fruta e de outros alimentos, e ela conseguiu perder 8 quilos, né. Tá vendo? Hã, ela falou bem assim que as dores nas pernas que ela sentia passou, né, ela se sentia muito mais disposta e, ao retornar ao médico, o médico da unidade de saúde retirou o uso da insulina, porque a hemoglobina glicada no início era 10,1, né, e após esses 4 meses, a hemoglobina glicada dela caiu para 6,3, né, e Nossa, que coisa boa! isso nos dá um gás, assim, né, professora, porque nós pensamos assim, as nossas orientações direcionadas às demandas, às dúvidas das pessoas, elas são efetivas, né. E aí, quando nós trabalhamos com essas estratégias, né, de pactuação de metas, né, de uma das coisas que, trabalhando com letramento em saúde, eu retirei da minha vida é culpabilizar o indivíduo por suas condições de saúde, né, nós estamos ali, somos aliados, né, se ele tem alguma dificuldade, não vai ser eu que vou apontar o dedo falando dessa dificuldade, né, mas por essa dificuldade utilizar manejos que estimulem, né, que fortaleçam, hã, a vontade dele de melhorar suas condições de vida, né. Exatamente. Bom, esse teu depoimento aí dessa paciente é simplesmente maravilhoso, né. Mas enfim, eu queria que você já falou, né, do acompanhamento que acabou se estendendo para 10 meses, né. Eu queria que você dissesse, assim, no geral, quais foram os principais resultados? E então, professora, hã, uma das coisas que nós percebemos, né, no último momento nós reaplicamos, então, os instrumentos, e aí nós conseguimos, verificar que houve aumento do conhecimento deles em relação à doença, né. Então a pontuação do SKILD lá do início era uma, e no final nós tivemos um aumento significativo, né, dessa pontuação do SKILD. No letramento, por sua vez, né, nós aplicamos o instrumento e ele teve um aumento, mas não foi significativo. Mas uma comparação interessante foi que desde o início, desde o tempo um, né, do tempo zero ali de início, nós verificamos a associação do conhecimento do letramento em saúde das pessoas com diabetes. E ao correlacionar isso durante o tempo, nós percebemos que ao aumentar o conhecimento da doença, nós também conseguimos aumentar o nível de letramento em saúde, apesar de que isolado o letramento ele não teve significância, né. Então, nós vimos que uma possibilidade, né, de aumentar, a busca por informação, né, a criticidade da informação que recebe, por meio desse conhecimento.
né. E nós verificamos também que as questões, né, do conhecimento, elas estavam associadas à questão de renda, né, à questão educacional, né, que isso muitos trabalhos apontam, né, já que quanto menor for o nível educacional, né, isso compromete muito mais o letramento em saúde, né. E aí nós verificamos que o que despontou dentro do questionário de letramento em saúde foi a interação social. Nós achamos isso muito interessante, até que agora na pesquisa do doutorado, né, apesar dos instrumentos falarem de suporte social, né, apoio social, nós utilizamos um instrumento eh, exclusivo para apoio social, né, para incrementar essa informação. Porque nesse instrumento da Galate, ele pergunta, né, com que frequência você consegue ajudar e ser ajudado por amigos e familiares quando tem dúvidas, né, ou buscam orientações. E isso despontava. eh, e aí nós, né, eh, nos questionamos muito, como é essa interação dessas pessoas, né. Se quando eles têm dúvidas, eles vão recorrer mesmo a quem está próximo surgiu uma dúvida, né, será que o familiar e os amigos estão muito mais próximos do que a unidade de saúde, do que os profissionais de saúde, né. E aí, é essa uma resposta, né, que nós queremos agora desvendar no doutorado. É, e eu acho que vai ser bacana. Eu estava lendo um artigo outro dia, uma aluna minha, na verdade, ela fez uma revisão bibliográfica sobre intervenção em letramento nutricional, não em saúde no geral. E ela encontrou num dos artigos muito interessante, só um artigo interessante que ela encontrou nessa revisão, é que o paciente com diabetes ele se beneficia muito em fazer grupo com outros pacientes com diabetes, mas, assim, alguém com diabetes dentro da comunidade de pacientes sendo o moderador. Eu achei interessante, porque é Ah, isso olha. aí mesmo, entendeu? Quer dizer, a pessoa está vendo ali um moderador que vivencia tudo aquilo que ele sofre no dia a dia também. Lógico, tinha sempre a moderação presente dos pesquisadores, né, mas, assim, eles deram um protagonismo para uma moderação acontecer com os próprios pares. E aí foi legal, sabe. E é mais ou menos isso aí que você está vendo aí, que você está vendo até que ponto os familiares não estão mais próximos, né, do que a unidade, né. Familiares e Exato, amigos, né, familiares e amigos. Muito legal. exatamente. E, bom, aí você já está falando agora um pouco do doutorado, mas assim, em relação aos resultados da pesquisa, Robson, que direcionamentos e possibilidades que isso aí proporcionou para vocês? Então, professora, e logo após nós finalizarmos o mestrado, né, já ingressei no doutorado e a minha proposta foi, então, trabalhar com apoio social, né, apesar de, nesse momento, nós estarmos fazendo um estudo ecológico, né, nós retornamos para essa população, mas agora com cálculo de base populacional para investigar o letramento em saúde mesmo da população, o apoio social, né, dessas pessoas com diabetes, e aí nós colocamos o risco para pré-diabético, né. Então, para ver se essas condições, né, de apoio, de percepção do apoio, de próprio letramento interferem, né, nos níveis de risco. E e aí foi por conta, né, desses resultados mesmo, né. Apesar de que, professora, isso é muito interessante até de discutirmos aqui, né, e discutirmos na rede, esse instrumento nós, fizemos uma análise com a teoria de resposta ao item, né, depois. Até está publicado, né, esse artigo, e aí nós percebemos que essas 2 questões que despontaram, né, em relação à interação social, nós percebemos que pela teoria de resposta ao item, elas são mal formuladas, essas questões, e que talvez elas não tenham a capacidade de de
de comprovar se a pessoa, ela respondeu porque efetivamente ela sabia responder aquela pergunta, ou se ela respondeu aquela pergunta no acaso, né. Hum. Então até nós, não utilizamos mais essa escala, né, por conta disso, buscamos utilizar outras escalas agora no doutorado, para ver se nós conseguimos encontrar pelo menos indícios similares, né, mas é muito interessante, né, fazer análise também, por meio da teoria de resposta ao item, principalmente quando você vai trabalhar com letramento ou conhecimento, apesar de ser, uma psicometria, né, mas o quanto, também isso nos direciona, assim, essa pessoa respondeu ou acertou essa questão porque ela sabia mesmo, né, ou ela acertou no chute, né, então isso foi bastante interessante. E aí, nesse momento, né, nós estamos finalizando essa pesquisa, então, que avalia o apoio social das pessoas, e nós já temos resultados excelentes, né, em relação a isso, até porque os instrumentos de letramento em saúde, eles falam sobre o apoio, né, e eles direcionam muito mais assim: olha, se tem um apoio ou se não tem, né, numa consulta, quem contar com alguém para levar, e nós utilizamos um que ele estabelece qual que é esse tipo de apoio, né. Se ele é um apoio material, se ele é um apoio informativo, se ele é um apoio, emocional, né. E nós, verificamos coisas muito interessantes, assim, até um spoiler, né, dos resultados, que apesar das pessoas com diabetes, elas perceberem que elas podem contar com alguém se elas não conseguirem preparar uma refeição, ou quando elas necessitam ir ao médico, né, que liga o apoio material, elas muitas vezes elas não são compreendidas e o apoio informacional é o que elas menos obtiveram pontuações. Então, porque elas, pelo menos a população, né, que nós estamos atendendo, elas percebem que, quando elas precisam de alguma informação, elas pouco podem contar com alguém, e elas também percebem que as pessoas pouco compreendem elas quando elas têm algum problema de saúde, né. E a gente parte, pra naturalização hoje de diabetes, né, a cada 10 pessoas, talvez 4 tenham diabetes, né, mas aí nós temos que parar e pensar, né, o quanto nós estamos naturalizando, né, ou normatizando, essa doença tão grave, né, e o quanto as pessoas que possuem essa doença, o quanto elas se sentem, né, quando elas querem falar sobre algo, suas dificuldades ou têm dúvidas, e parece que muitas vezes a nossa resposta é uma resposta como: "Ah, já deveria saber disso". Mas nós percebemos que muitas pessoas desconhecem até o que elas sentem, né, isso não foi traduzido ainda para ela, que é uma hiperglicemia, que é um açúcar no sangue elevado, né, e aí cabe a nós utilizarmos então do letramento em saúde como meio, né, para conhecer o que essas pessoas estão buscando e, eh, utilizar de linguagem simples para alcançá-las, né, para poder desenvolver essas habilidades delas, né, auxiliá-las no desenvolvimento. Exatamente, gostei do spoiler. Você vem para cá de novo, não vem não? Quando você tiver coisas que você possa compartilhar da finalização aí do doutorado? Vou, professora, olha, com muito prazer conversar com a rede, com a professora, né. Daqui 2 meses já tenho data marcada para defesa, então dia 23 do 6, né, defendo, e aí nós já podemos programar Ô, aí coisa para boa! contar a nossa história de como Muito foi bom. no doutorado. E é muito bom também a oportunidade que você está tendo, né, Robson, de persistir no seu mestrado, no doutorado, quer dizer, avançando, usando aquilo que você detectou para avançar. Isso é muito bom, né, quando a pessoa não é obrigada a desvencilhar do que fez, para pegar abraçar outra coisa, porque aí às vezes frustra tanto também o estudante, né. É. E o letramento ele é apaixonante, né, conforme eu fui trabalhando com letramento, né, hoje tenho, estudado um pouquinho sobre as ferramentas aí e estratégias, né, para utilizar o letramento em saúde, e apesar da gente lá no início, né, tá galgando as coisas, a gente usava ainda algumas ferramentas dessas.
orientações curtas e breves, né, pode retomar isso na segunda consulta, na terceira consulta, né, metas, pactuação de metas. Então essas são ferramentas aí que têm um grande potencial para a gente alcançar e auxiliar as pessoas no desenvolvimento de habilidades, né. E eu sou um encantado, né, pelo letramento em saúde hoje. Nós então somos 2, porque as pessoas já estão dizendo assim para mim: "Lá vem ela, vai falar de letramento de novo?". A gente vai se apaixonando, né, não, Robson? Vai se apaixonando. E sabe, professora, que hoje, conversando com os alunos da graduação, né, até há 2 semanas atrás, o pessoal aqui do centro acadêmico me pediu uma fala sobre letramento em saúde. Isso é tão encantador que, ao final, né, da minha fala, os alunos vêm procurar, né, falar: "Professor, eu queria saber um pouquinho mais, né, eu queria saber como como é esse negócio aí". Então, é um poder também de encantar as outras pessoas, né, Exatamente, é muito legal. Somos encantadores de serpentes, de né, serpentes. É verdade. serpentes do bem. Exatamente. Muito bom, muito bom. Robson, infelizmente temos que chegar ao final da entrevista, mas eu gostaria de saber se você ainda gostaria de acrescentar alguma outra coisa. Olha, professora, só agradecer, né, e aí as pessoas podem me procurar aí como Robson Giovanni Paz, né, tem alguns artigos aí sobre letramento em saúde, neles tem o meu e-mail, e fico à disposição, né, as pessoas também podem, me buscar no WhatsApp, no grupo da Rebraus, caso queira discutir alguma coisa, né, trocar alguma informação, uma ideia, fico à disposição e agradeço por essa oportunidade, né. Que bom, Robson. Então eu vou fazer o seguinte, lembrando agora, né, você, por favor, a hora que você tiver um tempinho, passa para mim as referências daquelas escalas que você comentou e passa a referência desse artigo que você falou, do Passo seu sim. artigo, porque daí já fica uma coisa até mais fácil para as pessoas já começarem a ler e te perturbar depois. Ah, maravilha, professora. E um prazer poder conversar com a professora, viu. Foi muito bom, um papo bom. Pena que a gente é obrigado a ter tempo para terminar, mas olha, foi muito bom contar com você aqui hoje. Eu acho que foi um trabalho muito interessante, um trabalho que deu frutos até para uma nova etapa, que é o seu doutorado. Com certeza vai dar frutos para a sua vida depois. Então, eu estou muito contente de você ter concordado em vir, tá? Aguardo que você continue nos acompanhando. Aguardamos os ouvintes também que continuem nos acompanhando aqui no podcast da Rebraus, tá certo? E vamos que vamos, não é não? Vai Vamos aí que com muita vamos. sorte para a sua finalização desse doutorado. Ótimo, professora. Um abraço, viu. Tudo de bom. Obrigada para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.